Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos falar da morte dessa pessoa que foi maravilhosa, uma pessoa amada do povo de Israel, a Miriam. Então nós vamos falar da Miriam, que ela deve ser vista na Bíblia como uma grande irmã. E você pode lembrar de coisas maravilhosas de personagens da Bíblia. Você pode lembrar de Davi, você pode lembrar de Abraão, mas não tem como não lembrar da Miriam. Geralmente, quando nós falamos da Miriam, o que você lembra da Miriam? Se fosse perguntar aqui o que você lembra da Miriam, você vai lembrar talvez uma coisa ruim, mas provavelmente você vai lembrar de uma coisa boa que ela fez. O quê? Ela aparece na história fazendo o quê? Cuidando do irmãozinho dela. E é por isso que ela é considerada a grande irmã, porque a grande irmã, Deus coloca grandes irmãs no mundo para isso mesmo, para poder fazer o quê? Para poder cuidar dos irmãozinhos menores. E algumas irmãs têm esse dom, pela graça de Deus, de estar cuidando dos outros menores, e às vezes até maiores, por incrível que pareça. Na minha casa mesmo, quando a gente era pequeno, minha mãe dava aula o dia todo, meu pai saía também, a trabalhar o dia todo. Então a Sônia, a gente chegava em casa, a casa estava um brinco. Se for na casa da Sônia, até hoje é assim, sabe? Ela tem lá uns 20 gatos na casa dela, você não acha um pelo lá dentro, é enjoada que só ela, né? E aí você tem a Sandra, 2 anos mais as coisas, ela que ajudava, ela que, sabe? Então, a gente acaba ficando o quê? Mais perto, né? Mais próximo daquela irmã que está cuidando da gente. Então, a Miriam é esse personagem. Ela incorpora o personagem de uma irmã que Deus colocou no mundo para cuidar. Então, eu vejo a Miriam dessa forma. Aqui no versículo 1, vamos voltar aqui. Quando então eles chegaram ali em Cádiz Barneia, no final do versículo 1 do capítulo 20, é o versículo que nos interessa, diz que ela morreu, ou seja, ela chegou no final da carreira dela. Geralmente um personagem assim, quando chega no final da carreira, quando era o caso de Paulo, o que o Paulo falou, né? Eu combati o bom combate. O que mais que ele disse? Eu acabei a carreira. Então aqui você tem o final da carreira. E dela também podemos dizer a mesma coisa. Olha, a Miriam, ela combateu o bom combate, acabou a carreira. E tem uma coisa importante na vida dela que é igual a de Paulo. Qual que é? Ela guardou a fé. Aliás, meus irmãos, para ter uma esperança de salvação, de redenção, é preciso que alguém fale dessa redenção, fale dessa salvação. E você vê que o pessoal lá do Egito, né, os israelitas, estava meio fraquinho nesse sentido. E você vê uma família como Anrão e Joquebede criando os filhos como eles criaram. Então a gente imagina o seguinte, que quando Moisés chegou, havia aquela esperança do libertador. A gente tem que entender que esses irmãos, seja Arão, seja Miriam, seja o seu pai quando vivo, a sua mãe, o Anrão com a Joquebede, eles anunciavam a redenção. Porque se a gente não anuncia a salvação e a redenção, como é que vai criar a esperança de uma coisa que as pessoas nem sabem que existe? Então, para ter a esperança da salvação, é preciso que alguém anuncie essa salvação. Eu imagino que ela era uma pessoa assim. Então, irmãos, homens da Bíblia, como o Jacó, como Moisés, como Davi, antes de morrer, reunia a família lá e dizia: olha, eu estou indo pelo caminho de toda a terra. Eu estou indo embora, né? Então, o Jacó junta os pezinhos dele lá. Quase todos eles fazem um resumo da vida espiritual.
Talvez o mais completo seja o de Davi com o de Jacó. O de Davi quem faz é o Espírito Santo, o de Jacó quem faz é ele próprio movido pelo Espírito Santo. Porque no caso de Davi a terceira pessoa é usada, no caso de Jacó ele fala na primeira pessoa. Olha, né, o Deus que me apareceu lá em Betel, ele começa a falar desse Deus. E aqui você vê, meus irmãos, um pouco diferente. Porque enquanto aqueles personagens faziam um resumo da sua morte, a Miriam, ela sai da história do mesmo jeito que ela entrou, né? Quietinha. Ela já entrou já com uma certa idade. A importância foi dada para o irmão, o nascimento do irmão. Não fala nada do nascimento da Miriam. Não fala assim, como é que ela nasceu, né? O que estava acontecendo quando ela... Ninguém sabe. Mas quando o Moisés nasceu, aí nós sabemos que foi realmente, né, aquele tormento para o povo de Israel. Então, ela entra assim, sabe, escondidinha, e ela sai diferente até do Araão, e muito menos assim com o de Moisés em comparação. Só tem isso que está escrito, que ela morreu. Só isso aí, né? Mas eu acredito que as grandes irmãs são assim mesmo. Elas não querem serem elogiadas, sabe? Aplaudidas. Por isso que é uma grande irmã. Olha, irmãos, vamos lembrar como é que ela entrou na história. Vamos voltar um pouquinho só no livro de Êxodo, no capítulo 1. Quando começa a história lá, ela é a filha mais velha dos 3 irmãos. Os filhos de Arão e Joquebede. Primeiro ela nasceu, depois nasceu o Arão, e aí por fim nasceu o Moisés. E aqui no livro de Êxodo, no capítulo 1, ela aparece, perdão, no capítulo 2, tá? Desculpa aí, né? No capítulo 2. Diz no versículo 3 que o seu pai e a sua mãe, não podendo mais esconder o Moisés, escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betemou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã, olha lá, é assim que ela aparece na história. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Então, ela aparece cuidando desse cestinho. Não porque ela gostava de cesto. Eu acredito porque nos meses que ficou na casa, ela aprendeu a amar aquele irmão tão pequenininho. Então, quando a mãe coloca lá, ela talvez ajudou a fazer o cesto, porque as irmãs mais velhas, era para isso mesmo, e aí arruma tudo, como vai ser, como não vai ser, e depois a mãe vai lá, coloca aquele cestinho, e lá está a irmãzinha. A mãe foi para casa, a irmã não foi. A palavra de Deus diz que ela ficou lá de longe, só observando, como as grandes irmãs costumam fazer. Está brincando lá com as colegas dela, daqui a pouco olha para o pequenininho que ela tem que cuidar. É assim, é desse jeito. Então ela está fazendo, meus irmãos, o papel da grande irmã. E eu vejo assim, eu vejo coragem, eu vejo petulância, eu vejo sabedoria. Essa menininha que devia ter uns 7, 10 anos, mas eu vejo muita coragem dela estar ali, sabe? Petulância, porque ela vai lá e ela vai conversar com a filha de Faraó. Ela sabe quem que é aquela mulher. E sabedoria, porque ela pega e ela vai direcionando a conversa para um bom fim. Fala assim, olha, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar, né? E leva o Moisésinho, né? Leva a princesa com o Moisésinho para a sua própria casa, para o seu lar. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, cuidar de irmãos é coisa de grandes irmãs. E veja só, ela não cuidou de qualquer um, não. Ela cuidou do primeiro sumo sacerdote. Ela cuidou da casa sacerdotal. E por quê? Porque ela cuidava do Arão. E ela cuidou também do Moisés, do libertador de Israel.
Então a sua história é importante porque ela cuidava de pessoas importantes. Então a gente deve refletir primeiro, né, tudo que essa mulher passou. Vamos voltar lá para o livro de Números, né, no capítulo 20. Mas refletir, veja, irmãos, ela passou o que nós podemos chamar dos piores e dos melhores momentos da casa de Israel. Aliás, quando se refere à família de Israel e chama casa de Jacó, os estudiosos da Bíblia costumam dizer: casa de Israel refere-se a homens, casa de Jacó refere-se às mulheres. Mas veja só, quando ela já tinha uma certa idade, ela viu aquele ódio, sabe, aquele ódio do faraó, aumentando o jugo, aumentando a escravidão, apertando com aquelas leis absurdas, tem que fazer de sofrer, com tijolos, etc., e, né, muitos mandamentos duros. Aí veio aquela lei horrível, olha, quando nasceu o menino, tem que imediatamente afogar esse menino no rio. Então ela assistiu tudo isso aí, e não foi uma questão de meses, não, aquilo durou alguns anos, foi uma lei terrível que durou alguns anos, talvez muitos anos, a gente não sabe calcular, mas o certo, irmãos, que ela já tinha uma certa idade quando isso começou, e ela entendeu, ela assistiu, provavelmente ela viu muitas crianças serem jogadas, um pai chorando, uma mãe chorando, famílias desesperadas, ela viu, ela assistiu tudo isso. Ela passou também, meus irmãos, pelos 40 anos ali, não chegou 40, vamos dizer que não chegou nos 40 anos, que ela passou poucos anos comparado com os 40 anos, mas ela passou, ela viu a fome, ela viu a falta d'água, porque chegava a certos lugares, eles não tinham pão para comer, então ela viu a fome. Deus mandou o maná porque realmente o pessoal estava precisando comer. Então ela viu o maná, foi uma bênção grande, mas dependendo do lugar que ia, não tinha água. Então toda aquela aflição que os israelitas passavam, ela passou. Só que você não vê ela misturada com as pessoas para ficar reclamando por causa do pão, ficar reclamando por causa da água, e também ficar reclamando por causa do calor. Esse deserto, não tem carne aqui também, etc. Então você não vê ela misturada com aquele pessoal reclamão. Ela passou esses maus momentos e ela passou bons momentos. Talvez o melhor momento de Miriam é aquela que pega o tamborizinho lá e sai cantando com as mulheres. Esse é o melhor momento, mas era o momento do cumprimento daquilo que ela pregava. Porque se ela ensinou para as pessoas, e provavelmente ela fez isso, aí já é uma mulher de 50 anos que vivia falando: olha, Deus vai nos libertar, Deus vai vir nos socorrer, Então aí ela está vendo Deus cumprir a promessa, ou seja, do outro lado da praia, do Mar Vermelho, vendo todo o exército de Faraó afundando, ela vê que Deus é fiel. Quando você olha para o cântico dela, se a gente volta lá no capítulo 15 do livro de Êxodo, né? Aquele cântico pequenininho, tadinho, comparado com outros cânticos de outras mulheres na Bíblia, mas tão pequenininho, né? Lá no capítulo 15, no versículo 20, então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, está vendo só como ela é chamada? A irmã, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborim, com dança, e lhes respondeu Miriam: cantai ao Senhor, porque grandiosamente se exaltou. Então, ela só queria dizer assim: Deus é grande, Deus está sendo exaltado. Essa abertura do Mar Vermelho é a exaltação do nosso Deus. Ela canta para Deus. É pequenininho o cântico dela, é pequenininho, mas ela canta para Deus. Eu estava vendo uma música dos jovens lá, eu tentei entender aquela música, tudo quanto é jeito, não conseguia, e eu acho que eu estou ficando meio difícil de entender as coisas, sabe?
e tantas linhas, sabe? Tanta repetição das linhas, mas não tem esse charme, sabe? De dizer como Deus é grande, como Ele se exalta na sua grandeza, pegando esse faraó e os seus cavaleiros e afogando esses homens maus, né? Então, meus irmãos, ela passou bons momentos, ela passou maus momentos. Agora, por que que as grandes irmãs são importantes? Vou mostrar rapidamente aqui 3 coisas, né? Por que que tem que ter grande irmã? Por que que tem que ter uma grande irmã dentro da igreja? Ou grandes irmãs no plural dentro de uma igreja? Deveria ter grandes irmãs e grandes irmãos, mas hoje nós estamos falando de Miriam, tá? Então vamos com as grandes irmãs, para cuidar dos mais novos, tá certo? Dos filhinhos mais novos da igreja. A gente não tem só filho natural, a gente tem filho espiritual também. Então, irmãs, grandes irmãs, cuide dos mais novos. Grandes irmãs, lidere cânticos espirituais, como está aqui, né? Grandes irmãs, lidere as outras mulheres. Esse é um ponto delicado, né? Ela faz discípulas. Então, uma grande irmã tem uma influência espiritual dentro da igreja. Nós, pela graça de Deus, para não desprezar ninguém, né? Citando a Mariazinha de exemplo, a gente não despreza ninguém. Ninguém se ofende, não é verdade? Não que não tenha outras grandes irmãs na igreja, pelo contrário, tem. Mas você pega uma irmã, uma grande irmã, como a Mariazinha, ela abriu mão, meus irmãos, de viver um pouco mais confortável. Ela abriu mão, talvez, de ter assim um casamento sólido, etc. Abriu mão de tanta coisa, por quê? Porque ela queria ser essa grande irmã para a igreja. E foi. Mas veja só, mesmo sendo uma grande irmã, a vida dela é a abdicação, sabe? A abdicação, sempre tentando cuidar dos mais novos, cânticos espirituais. O primeiro coral que teve na igreja aqui, o primeiro coral, é o que ela montou. 6, 7 pessoas ali, né? E cantava na frente da igreja, para liderar outras mulheres, que foi um papel que ela cumpriu também, enquanto ela esteve aqui. Quando ela está aqui, no momento que ela está aqui, ela continua agindo dessa forma. A gente vê grandes irmãs. A grande irmã, então, ela cuida dos irmãos mais novos. Aquele texto, meus irmãos, voltando para Êxodo, no capítulo 2, vamos lá naquele versículo, bem rapidinho, né, que a gente já leu, e vamos ler um outro que a gente ainda não leu, tá? Êxodo capítulo 2, aí no versículo 4, diz que a sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Por que ela está lá? Se tivesse tudo bem com Moisés, e ele tivesse, em vez de um cesto dentro do rio, mas estivesse num berço de ouro, ela estaria lá? Não, ela não estaria lá. Ela está lá porque ela está contextualizada com os perigos que aquela cestinha, que aquele menino corria. Podia ser um jacaré, podia ser um vento forte, podia ser um galho de árvore descendo pelo rio para bater naquele cestinho, podia ser um pássaro maldoso que vem lá de cima e tal. A gente sabe, tem grandes pássaros maldosos. Podia ser um soldado, podia ser mesmo um egípcio maldoso, ou uma egípcia maldosa. Mas o que ela ia poder fazer, pastor? Nada. Ela vai enfrentar um jacaré? Não vai. Ela vai enfrentar um egípcio? Não vai. Mas ela está ali, meus irmãos, porque ela está contextualizada com os perigos, e na medida do possível, o que ela podia fazer? Talvez gritar, né? Gritar eu posso, né? Posso fazer nada, mas gritar eu posso. Qualquer coisa eu grito. Vai adiantar o quê? Não sei. Mas o que eu posso fazer, eu vou fazer.
Então ela está ali para cuidar do irmãozinho mais novo. Se precisar gritar, eu grito, né? E ela vê de longe. A preocupação dela não é se intrometer no projeto da mãe, e nem do pai, mas poder realmente estar ali observando, olhando, e com certeza, meus irmãos, orando muito, né? Ela é usada para que o irmão fique bem, né? Então, aqui no capítulo 2, olha como ela foi usada por Deus. No versículo 5, a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou, e abrindo-a, viu o menino. O menino chorava, e ela moveu-se de compaixão e disse: pertence aos hebreus este menino. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: eu irei chamar uma ama das hebreias, para que crie esse menino para ti. Bom, aqui tem uma pergunta. Ela não está dizendo que ela vai fazer, ela só está perguntando se ela pode. Por isso, no final, tem um ponto de interrogação. De tradução, a tradução muda um pouco, mas aí seria como se ela dissesse assim: olha, posso ajudar? Posso encontrar uma ama das hebreias para criar esse menino para você, para te ajudar? Olha, irmãos, essa é a grande irmã que cuida dos irmãozinhos mais novos. Quantas vezes ela carregou aquele nenezinho no colo, e agora a preocupação dela é fazer o quê? É cuidar do futuro desse menino. E ela consegue. Acredite, quando tem uma grande irmã que quer ajudar os irmãos mais novos, Deus abençoa e cuida. Vai ser sempre assim. Quando, olha, eu quero ser usada para cuidar dos irmãos mais novos da igreja. Então, não falta oportunidade. Você vai ter muita oportunidade de fazer isso, porque Deus vai abrir muita porta, mas tem que querer. E Deus, como usou a nossa Miriam, ela vai usar todas as irmãs que querem abençoar a igreja, abençoar o futuro da igreja, né? Ajudando a cuidar dos irmãos mais novos. E aqui, meus irmãos, uma palavra de consolo para grandes irmãs, né? Primeiro, assim, pode pular, tá certo? Pode pular, para trás aqui, né? Menos, tá? Pode ir. Não, acho que está indo para o fim, tem que ir para o começo lá. Vamos lá. Pode passar vários. Isso. Então está faltando um aí? Eu acho que está faltando. Vai, mais um. Não está. Então eu vou ler aqui para vocês uma palavra de consolo para grandes irmãs. Sabe o que é? Cuide dos irmãos mais novos. E por que eu digo isso aí? Não é um trabalho só seu. Você tem que entender isso também. Você vai precisar de ajuda, como ela precisou da ajuda da uma mãe, a filha do faraó, a ajuda da sua própria mãe. É muita gente atuando, mas ela sendo usada por Deus ali. Por quê? Porque o irmãozinho pequenininho, cheio de defeitos, chorão, reclamão, berrento e birrento. O que não falta na igreja é irmão birrento e berrento. Se tiver uma Miriam que vai ajudar a carregar um nenê espiritual desse no colo, saiba que ela carregou não apenas uma criança birrenta, mas ela carregou o futuro libertador de Israel. Provavelmente ela catou o Arão no colo também, então ela catou o futuro sacerdote de Israel. O irmãozinho que você carrega no colo hoje pode ser o seu pastor no futuro. É engraçado, porque com 12 anos eu fui aluno da escola dominical da Mariazinha, com 12 anos. E ela era assim como ela é com os meninos,
firme, sabe? Meio brava, ela era brava, né? E a molecada gostava de fazer um barulho, fazer uma bagunça e coisa e tal, e ela rígida, né? Como sempre, era. Mas aí o menino se torna um estudante do seminário que um dia vai ser um pastor e, pela provisão de Deus, vem para a mesma igreja que ela está. Então, meus irmãos, olha o trabalho da grande irmã. Você acha que ela achava ruim que o irmão dela pudesse ser o seu pastor? Mas mais do que isso, o menino que ela carregou no colo pode ser um homem usado por Deus para mudar o mundo. Moisés, ele mudou o mundo. Essa é que é a verdade. E ela foi usada por Deus para mudar o mundo, ajudando o pequeno irmão. Então, meus irmãos, aquele cuidado com o irmãozinho dentro do cesto não foi em vão. Deus abençoou todas as iniciativas da Miriam nesse sentido e o trabalho dela. Então, essa é a primeira coisa. Olha, as grandes irmãs, elas têm prazer de cuidar dos irmãos mais novos da igreja. Segundo, as grandes irmãs, elas lideram cânticos espirituais. Parece um absurdo isso? Não. É só ler a palavra de Deus. Aqui é realmente o grande cântico, assim, entoado por uma mulher, primeiro foi o dela, né? E ela lidera por quê? Porque ela começa a cantar e as outras seguem e vão cantar juntamente com ela. Mas olha as escrituras, por exemplo. Quantos cânticos tem nas escrituras? Tem muitos. Mas os mais lembrados, os mais destacados, o cântico de Débora, que ela mesma é chamada de mãe de Israel. Além de Débora, você tem um outro cântico, um cântico que é muito parecido com o de Maria, que é o de Ana, a mãe de Moisés. Você vai ter o cântico de Maria. Gente, as mulheres foram usadas por Deus para essa coisa maravilhosa que é o cântico. Então, ela pode liderar, né? Depois você vai ver, né? Tá aí, ó, a Ana, a Maria. Deus usou as mulheres para quê? O que que ela cantava? Ela cantava a glória de Deus, né? Então, poderosamente usadas para fazer do cântico não apenas um momento agradável, mas instrutivo, né? Para mostrar a grandeza de Deus, como ela está mostrando, para mostrar o poder de Deus, como ela está mostrando, para mostrar, meus irmãos, muita coisa da história de Israel. A gente não sabia muita coisa do tempo dos juízes. Quem realmente desvendou alguns segredos do livro de Juízes foi essa mulher, a Débora. Quando ela canta, ela fala de coisas que estavam acontecendo no meio do caminho, do medo das tribos e tudo mais, as tribos preciosas que se levantaram para guerrear. Então Deus usou a Débora para cantar e mostrar a sua grandeza, o seu poder, o seu cuidado. A mesma coisa, meus irmãos, fez com Maria ou com Ana, sabe? Então, são usadas, Deus tem usado mulheres para cantar a sua glória. Então, se você volta aqui no Êxodo capítulo 15, o que ela faz? Ela pega o seu instrumento. Já pensou se essa moda pega, né? Se essa moda pega, e que bom que essa moda pudesse pegar na igreja, no versículo 20, ela pega o seu instrumento e ela canta. É fato, meus irmãos, que infelizmente nas nossas igrejas as mulheres têm cantado tão pouco. Não, apesar de ser maioria no coral, mas deveria ser bem mais maioria no coral, porque nós temos mais mulheres do que homens na igreja. Mas por que as mulheres estão perdendo esse gosto neotestamentário, veterotestamentário de cantar? O que está acontecendo? Então, será que a gente não pode se
Vamos olhar para Miriam e dizer assim, eu queria ser como a Miriam, né? Eu quero cantar, sabe? Você vê que algumas cantoras realmente se destacam, sabe? Às vezes a música não é nem tão boa, mas se destacam, sabe por quê? Porque cantam com vontade, cantam com amor. Tem, sabe, a primeira vez que eu vi tem uma cantora que, mas ela canta com uma voz, até uma vontade de cantar, que lembra quem? Lembra aquele cantor da Voz da Verdade, né? Lá, o Moisés, lá. Aquele homem, ele canta com vontade, sabe? Ele tem desejo de cantar, ele abre aquele bocão dele lá, ele estufa, ele canta. E por isso que as pessoas gostam tanto das músicas da Voz da Verdade, porque eles cantam, sabe? E essa moça também, quando ela está até famosa, até mais, ela canta, ela abre aquele bocão dela, estufa a sua voz o máximo que pode, e bonito, e canta. Então, irmãos, que as mulheres grandes irmãs podem liderar os cânticos espirituais. E também, uma grande irmã, ela lidera as outras mulheres. Aqui ainda no capítulo 15, no versículo 21, diz, versículo 20, perdão, e quando ela pegou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres, todas saíram atrás dela, também com tamborins e com dança. Se uma mulher começa realmente a tocar, as outras vão querer tocar. Ela está liderando. Se ela não faz nada ali, bom, se ela não faz nada, se ela vê o Moisés, aquele cântico do Moisés, e só os homens iam cantar, né? Mas os homens, meus irmãos, não cantam com Moisés. Eles vão cantar na glória, viu? Está dito que eles vão cantar o antigo cântico de Moisés. Agora, as mulheres seguem ela. Não é interessante isso? Porque é uma coisa das mulheres mesmo. Voltando ao meu tempo de infância, era assim, a gente ia para o sítio, ficava aquela primaiada no sítio do meu avô, por isso que é bom ter um avô, né? Ter uma avó. E naquele sítio lá, era um sítio assim, não tinha tanto atrativo. Se for ver uma montanha descida, uma montanha, não é aquele lugar, sabe, que você vê no filme, a coisa mais linda do mundo, com um rio. Para não dizer que não tinha um rio, lá embaixo tinha uma descarga de uma, sabe, só vinha coisa ruim naquela água lá. Se o meu avô me pegasse nadando lá, era que eu apanhava dele mesmo, porque ele era bravo. Mas chegava domingo à tarde, todo mundo almoçava e alguma coisa, eu tinha uma tia, ainda está viva ainda, ela pegava o violão, sentava lá em cima da porteira, e todo mundo já ia lá para perto da porteira, minhas irmãs, porque sempre tinha mais mulher do que homem mesmo, se juntava toda ali, eles começavam a cantar. Por que a igreja não é assim? Por quê? Por que a gente vai ficando marrento? Então a grande irmã, ela lidera outras mulheres, não só no cântico, né? Vamos lá para o Novo Testamento, no livro de Tito, no capítulo 2, do versículo 3 a 5, né? Olha, quando Deus criou a mulher, é diferente do homem, né? Porque a mulher realmente ia ser a adjutora. Mas mais do que isso, a mulher ia dar aquela beleza no jardim, transformar aquele jardim num encanto, né? Que é o desejo. Você vai colocar, por exemplo, coloca lá, né, uma casa sem a presença feminina, fica uma casa muito feia, né? Não tem um vaso de flor, não tem uma cortina, não tem um tapete, não tem não sei o que, coisa e tal, né? As panelas tudo sujas, se tiver panela, fogão horrível, né? Então, mas lá está, né? Está as mulheres criadas por Deus para poder, meus irmãos, dar alegria, dar apoio, trazer beleza à criação de Deus, embelezar a casa de Deus. Vamos ler aqui. Mais do que isso, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver.
O que ele quer dizer é que se as mulheres mais velhas não respeitam seus maridos, não respeitam o pastor, não respeitam os irmãos mais velhos, as mais novas também não vão respeitar. É isso que ele está dizendo. Reverente na sua maneira de viver. Se acha que pode implicar com tudo, bater boca com tudo, falar tudo, bem, lembra de Miriam. As outras mulheres vão seguir o exemplo. E vamos ter uma geração perdida. A não serem caluniadoras. Caluniadoras no sentido de achar que pode falar tudo o que quer. Ninguém pode falar tudo o que quer. Numa igreja não é assim que funciona. Eu vou falar umas verdades aqui. Guarde suas verdades para você. Se alguém pedir a sua opinião, fale em particular. Caluniadores, vou falar de alguém, mas por que vai falar de alguém? Homens também, por que vai falar de alguém? Que tal falar da sua própria vida? Que tal falar dos seus próprios defeitos? Por isso o apóstolo está dizendo aqui, não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, talvez tinham problemas assim com as mulheres na igreja lá no passado, mas a serem capazes de ensinar aquilo que é bom, aquilo que é útil. Então, mulheres capazes, mulheres capazes de quê? De ensinar o que é útil. Tem tanto curso de mulher hoje, né? Não acaba, não. E de homem também. Ainda não vi mulheres capazes de ensinar o que é útil. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens. Está vendo? Como Miriam. Ela sai, as outras seguem. Mas poderão orientar ou ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem prudentes, a serem puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então isso muda o mundo. É isso que muda o mundo. É uma mulher assim que vai mudar o mundo. Não isso que se ensina hoje. Porque o mundo está do jeito que está. Hitler teve uma mãe. Ou não teve? Teve ou não teve? Mas grandes homens também tiveram mãe. A diferença foi o ensino ali. Aquela dedicação de ensinar a palavra de Deus. A dedicação de, ensinar coisas boas. Que tipo de coisa boa? O amor ao próximo. Ensinar desde pequeno, olha, você tem que amar o seu coleguinha na escola. Aquele menino é diferente. É diferente do quê? O jeito dele, o cabelo dele, o tamanho dele. Você tem que amar ele também. Ame ele, meu filho. Os meninos estão falando alguma coisa. Não siga esse exemplo, não. Vá lá, abrace o seu amiguinho. Você acha que ele vai virar um Hitler quando ele for grande? Com certeza não. Então, a grande irmã, ela lidera outras irmãs. Antes de terminar, eu queria falar do erro da grande irmã, que nós vimos há poucas semanas atrás, lá no livro de Números, no capítulo 12. Ela cometeu um erro quando ela deixou de ser espiritual. E aí, meus irmãos, talvez por ciúmes do irmão, por algum motivo, eu não acredito que seja na questão da palavra, que ele tinha a palavra e ela não tinha a palavra. Eu acredito que é mais coisa de irmã que é deixada para trás. Pode ser que em algum momento Moisés só falava com essa nova esposa e não falava com ela. E versículo 1 do capítulo 12. E falaram Miriam e Arão, por isso que é perigoso. Pastor, por que ela teve lepra e o Arão não teve? Primeiro foi pela misericórdia de Deus.
Segundo que, sendo ele ali aquele sumo sacerdote, como é que ele ia poder entrar leproso para fazer o sacrifício? Mas talvez o motivo mais crível é que o nome dela está na frente do dele. E quando isso acontece, meus irmãos, é porque ela está tendo a preeminência ali, sabe? Então, você está olhando para uma mulher que está controlando o Araão e que quer controlar o Moisés, quer controlar a vida do Moisés. Então aí a grande irmã, ela deixou de lado a sua vida espiritual e se intrometeu na vida do seu irmão. Bem, eu não sei o que aconteceu ao certo com a primeira esposa, né? Pode ser até que morreu, quem sabe? Mas o certo, meus irmãos, é que a Miriam não gostou dessa mulher cuxita, essa esposa de Moisés. Então, quando a grande irmã vê uma coisa que ela não concorda, ela vai fazer o quê? Eu vou chutar o balde, eu vou fazer o maior escândalo. Foi o que a Miriam fez. Ganhou o quê em fazer escândalo? Ganhou o quê em sair gritando? Gritando o quê? A palavra não está só com Moisés. Olha lá no capítulo 12, e versículo 2. Disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? O Senhor o ouviu. Quer dizer, ela saiu gritando lá. Não é só Moisés que tem a palavra, é só ele que manda. Bom, o que ela ganhou com isso? Então, a grande irmã, ela pode se perder na falta de espiritualidade. O que ela podia fazer de diferente, Eu não quero apoiar isso. Quem está mandando ela apoiar o Moisés no casamento do Moisés? Ela só não pode destruir. Se não pode apoiar, então você pode orar pelo seu irmão. Jamais lidere uma revolta contra o irmão. Sabe por quê? Porque quem é que Deus defendeu? Deus defendeu Moisés. E levou a lepra para ela. E ela ficou presa para fora do arraial por 7 dias. A pessoa que não passava na cabeça dela, leprosa, por tanto tempo fora da casa de Jacó. Para mim, ainda ela deixou um grande legado. O cuidado com os irmãos mais novos, a alegria de cantar os grandes feitos de Deus, a sabedoria para liderar outras mulheres, a servir a Deus com alegria. E também ela não se revoltou contra Deus, Foi corrigida por Deus. A Bíblia diz que ela ficou 7 dias fora do arraial, Mas ela não saiu xingando ninguém mais. Parou, errou. Deus trouxe ela de volta. Aí ela podia dizer: agora eles vão ver, eu não vou fazer mais nada para eles. O dia que for na minha casa não vai ter nada. Não vai ter nada. Eu também não ensino mais ninguém a tocar um tamboril. Eu tenho pessoas que é assim, Bom, não acredito que ela tenha feito isso não, tá? E provavelmente o mais certo a dizer é que houve um arrependimento, E se você ler aqui no final do capítulo 12, assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Ninguém andou enquanto ela não entrou lá dentro de novo. Não, só vamos andar quando ela entrar aqui. Não que estavam desobedecendo ou afrontando a Deus, mas é porque ela fazia falta. E Deus permitiu que eles ficassem estacionados, a nuvem não subiu, não andou também. Por quê? Porque ela também faz falta para Deus. Faz falta para o povo de Israel, faz falta, meus irmãos, naquela liderança. Então Deus, Ele amava a Miriam. Então dela a gente pode dizer, uma grande irmã, a ser imitada por todas as mulheres da igreja, tá? A grande irmã, abençoada por Deus, usada por Deus.
E que fique isso na nossa mente. Vamos cuidar dos irmãos mais novos. Eu sei que tem muitos que têm o prazer de tirar irmãos mais novos da igreja, com comentários horríveis, desagradáveis, com impaciência, intolerância, falta de oração, despeito mesmo. Enquanto você vê o exemplo da Miriam ali, sabe? Lutando, trabalhando, tá? Vamos cuidar do cestinho que Deus nos deu. Amém?